Olá, estudantes. Vamos agora conversar um pouquinho sobre a nossa aula de perfil do egresso e competências, tá bom? No âmbito aí da nossa disciplina de educação na saúde. Os objetivos para essa aula são que vocês consigam compreender o perfil do egresso em medicina, compreender o ensino baseado em competências e avaliar criticamente a relevância do currículo na carreira de vocês. Então, primeiro, coloque uma provocação aí, pegue papel e caneta ou no celular mesmo e faça um registro de o que vocês acham que não pode faltar na formação de médicas e médicos de excelência. Reflita sobre isso com base no que você acha até aqui e daí vamos dar continuidade com essa discussão. Aqui eu apresento para vocês a descrição atual do perfil de egresso, né, conforme as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina, que é um documento orientador aí da formação médica no Brasil, que a sua versão atual foi feita em 2014, né, e ela está sendo inclusive revista agora para o ano de 2025. Bom, o perfil do egresso consiste no quê? Ele é uma descrição das características esperadas que um egresso, ou seja, uma pessoa que está se formando agora, tenha após a sua formação e toda a sua trajetória. Né? Então, esse perfil aqui nós conseguimos separar em algumas dimensões, resumir em algumas características. Apesar de estarmos trabalhando com o perfil do egresso do curso de medicina, algumas dessas características são completamente comuns a todos os cursos da área de saúde e até outros cursos também, né? Para vocês não entenderem que isso é uma exclusividade do curso médico. Muito bem. Então, a primeira característica aí do perfil do egresso, dentre as 5 maiores ou principais, digamos assim, é ser generalista. O que é ser um médico generalista? É justamente você estar apto a atender às demandas mais comuns da população que foram trabalhadas ao longo da graduação, seja por aspectos teóricos e ou práticos, né? E então, o médico generalista, ele não tem uma especialidade específica. Ele não é um médico clínico, um cirurgião, um ginecologista obstetra, um psiquiatra, nada disso. Ele pode virar um especialista, seja por residência médica, pós-graduação, prestando prova de título, mas a priori ele é apenas um médico generalista. Onde o médico generalista pode trabalhar hoje em dia que ele consegue emprego, né? Principalmente no interior e assim vai. Na UBS, na Unidade Básica de Saúde, numa UPA, uma unidade de pronto atendimento, num PS, num pronto-socorro, né? Então são locais aí que o generalista consegue um emprego, apesar de hoje já existir formas de obter especialidades voltadas para esses serviços, né? A medicina de família e comunidade, no caso das UBSs, e a medicina de emergência, no caso das UPAs, do PS. Muito bem. Agora, a dimensão humanista quer dizer o quê? Quer dizer o médico conseguir enxergar a pessoa como um todo, né? E trabalhar com uma perspectiva ampliada de saúde. Porque no passado, saúde era considerado simplesmente a ausência de doença. E hoje já é considerado como um equilíbrio das várias dimensões da vida que compõem uma pessoa. Então, passamos de uma dimensão apenas biológica para o novo paradigma, que pode ser chamado de biopsicossocial e espiritual. O biológico, que é o corpo, o psicológico, que envolve sentimentos, emoções, os ideais das pessoas, o social, que envolve sua moradia, suas relações, suas condições de escolaridade, de educação, acesso à alimentação e assim vai, né? E a questão espiritual, que, colocando um parênteses aqui, espiritualidade é você ter um propósito de vida, uma motivação para a sua vida. E a religião, que pode acompanhar a espiritualidade, mas não é obrigatória, já é um conjunto sistemático de crenças e valores compartilhados por um grupo, né? Então, o médico humanista enxerga todas essas dimensões na pessoa sob os seus cuidados. E o ser crítico? O ser crítico e o ser reflexivo, eles andam muito juntos, tanto que são tratados às vezes na literatura como um binômio. Mas separando aqui para fins didáticos, né?
Desenvolvemos a dimensão crítica quando questionamos o que estamos aprendendo e questionamos o que acontece e por que acontece, né? Então, seja você questionar um professor ou um preceptor durante uma aula teórica ou prática sobre alguma informação, e você confrontar isso com os livros didáticos, você confrontar isso com evidências de artigos científicos de qualidade, né? Você avaliar criticamente uma evidência para ver se isso vai mudar ou não a sua conduta como médico. Então, isso é ser crítico e deve ser desenvolvido ao longo da formação. O ser reflexivo trata de uma dimensão um pouco mais ampla, né, e talvez até filosófica, e que sai apenas desse âmbito cognitivo, né, e pode entrar aí mais no âmbito das relações interpessoais. Então, você refletir o que aprendi hoje, o que não aprendi hoje, o que tenho facilidade, o que tenho dificuldade, né, por exemplo, após uma aula prática, um dia do estágio do internato ou algo do gênero, vocês pensarem como foi a minha relação médico-paciente com as pessoas que eu cuidei hoje? Como foi a minha relação com a equipe? Né? Então, desenvolver um âmbito aí de reflexão sobre a própria prática. Existe um instrumento muito interessante para incentivar a reflexão, que não sei se vocês já ouviram falar, mas que se chama portfólio. E justamente é um meio de vocês registrarem reflexões sobre o dia a dia, como se fosse um diário de campo. Né? E a dimensão do ser ético? Né? Ética, né, utilizando aí algumas palavras do professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, é um conjunto de princípios e valores que nos ajudam a tomar decisões sobre a vida. Então, a ética, muito mais do que a deontologia médica, né, a deontologia que é aquele conjunto de normas que estão estabelecidas, são regras que devem ser seguidas. A ética, numa dimensão mais ampla, trata sobre essa reflexão, esse pensamento sobre as ações que você irá tomar ou não, né? Elas estando no código de ética ou não. Né? Então, essa reflexão é importante para uma coerência aí entre pensamentos, ações e atitudes. Tá bom? Muito bem. Daí vamos para alguns valores do egresso. Os valores, né, o primeiro que podemos contemplar é a responsabilidade social, talvez seja um dos mais importantes. Afinal, depois de 2013, com o programa Mais Médicos, a criação de uma escola médica foi muito pautada na questão da responsabilidade social, ou seja, o quanto aquela escola ou a sua formação corresponde às necessidades da população. Então, ter responsabilidade social, ter uma formação com responsabilidade social, é voltarmos nossa trajetória para atender a população no que ela realmente precisa. Né? Daí eu gostaria que vocês refletissem. Vocês consideram que a nossa escola tem responsabilidade social? Sim ou não? Depende. Em quais momentos você acha que isso ocorre? Isso é uma reflexão importante. Muito bem. E também os valores incluem outras questões, como o compromisso com a defesa da cidadania, que diz respeito aos direitos sociais, né? Moradia, educação, alimentação, emprego e assim vai. Além de aspectos políticos, né, como o direito ao voto e de manifestação, né, o compromisso com a defesa da dignidade humana, que são coisas mais elementares ainda, sobre o ir e vir, o existir, a liberdade de expressão, né, questões básicas aí da vida humana. E um compromisso com a defesa da saúde integral, que voltamos aí a relembrar do paradigma biopsicossocial e espiritual. Tudo isso, né, visa desenvolver uma capacidade do egresso, né, para poder atuar em diferentes níveis de atenção à saúde, sejam níveis primários, secundários ou terciários. Primários, né, são os primeiros acessos da população ao BS, à UPA, secundários, os ambulatórios de especialidade de alguns hospitais, e os terciários nos hospitais de maior complexidade. Né? Então, deveriam ser formados para atuar em todos esses níveis, principalmente os de atenção primária. Isso considerando os determinantes sociais de saúde e doença, ou seja, aqueles fatores que influenciam aí de fato no que? Na constituição, né, e na influência do processo de saúde e doença, dos fatores sociais. E
Estarmos aptos a realizarmos ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação, né? Promoção de saúde, que é o quê? Incentivar a qualidade de vida, incentivar uma vida em equilíbrio, né? Com orientações de alimentação, atividade física, né? Ou simplesmente aí conversando sobre o propósito de vida e assim vai. A prevenção, né, existem, claro, detalhamento dos níveis de prevenção, em primário até quaternário, mas prevenção, em modo geral, é prevenir aí doenças, né, e prevenir prejuízos à saúde da população, seja por meio de vacinas, orientações, rastreios e outras coisas. Recuperação, que é de fato oferecermos cura, oferecermos tratamento para a recuperação dos pacientes, né? E a reabilitação é para trabalhar com as sequelas advindas aí após um processo de doença. Isso tudo para termos competências para atuar na assistência, com o atendimento da população, na gestão, seja da própria consultório, da própria UBS, da própria equipes, e assim vai, seja para realizar educação em saúde, né? Educação em saúde que corresponde justamente à orientação da população sobre a própria saúde, a própria doença e o desenvolvimento dessa autonomia por parte da população. Daí eu faço um questionamento. O que você considera que estamos fazendo para formar médicos e médicas com esse perfil? Então pense aqui durante a sua trajetória o que já incentivou mais ou menos essas características do perfil do egresso, seja por ação da instituição, ações de professores, ações de preceptores, ações dos próprios estudantes nas atividades extracurriculares. O que foi feito para desenvolver esse perfil até aqui? Muito bem. Daí, vamos discutir uma questão de paradigmas do ensino. A educação na saúde hoje em dia, dos profissionais de saúde, e aqui no caso especificamente da educação médica, é muito um ensino baseado em conteúdos. Ou seja, temos aqui na raiz, no ciclo básico, o oferecimento de disciplinas básicas, anatomia, histologia, fisiologia, que vão ter uma transição aí ao longo do segundo ano e terceiro ano com a patologia geral, depois a patologia especial, né, para fazer uma transição dos processos normais para os processos de adoecimento. E daí do ciclo clínico, vocês vão ter aspectos teóricos e alguns práticos das especialidades clínicas e cirúrgicas e mistas, e no internato revisitar essas especialidades com um aprofundamento prático. Né? Então, isso é um ensino baseado em conteúdos, temos listas de aulas apenas. Né? É nisso que é baseado o ensino. E um ensino com uma trajetória rígida e fixa. Vejam, vocês têm disciplinas obrigatórias, estágios obrigatórios. Quase que nada que vocês podem escolher o que vocês gostariam de aprofundar. Né? O máximo aí que temos hoje de uma trajetória mais flexível são as opções de eletivas, que você vai poder escolher dentre algumas opções, né? Os projetos de extensão, que você pode escolher o projeto de extensão que quer participar, são alguns elementos que dão um pouco mais de flexibilidade para a sua trajetória, mas ainda assim temos uma carga horária extremamente rígida e fixa e que não podemos muito fazer mudanças. Né? E surgiu, né, ano passado, aí, de uma forma pioneira aqui na instituição, por exemplo, no quinto ano do internato médico, justamente um ciclo eletivo, um mês de estágio que você vai prestar para participar de um estágio em outro local, seja dentro da instituição ou fora da instituição, você pode até ir para outro estado, mas você vai poder escolher o estágio que você quer fazer durante este mês. Então, esses elementos são fundamentais para oferecer uma trajetória mais flexível e que seja mais coerente aí com a formação contemporânea. Muito bem. E aqui é para comentar um pouco do Royal College do Canadá, que ele justamente discute algumas dimensões do profissional médico, né, que compõe aí o profissional, para além de uma lista de conteúdos. Então ele fala que o médico tem que ter um âmbito do profissional, ou seja, né, do profissionalismo. Isso envolve questões aí, desde compromisso com a própria formação, desde cumprir horários, desde estabelecer
suas tarefas, isso tudo vai desenvolvendo o profissionalismo. O scholar, que é o acadêmico, é você justamente ser um estudioso, você estudar a teoria, estudar a prática e se dedicar a isso. O comunicador, né, que é você conseguir comunicar-se com o paciente, comunicar-se com a equipe, comunicar-se com os familiares do paciente, e você desenvolver aí uma relação mais adequada. O colaborador diz justamente sobre o trabalho em equipes multi ou interprofissionais, ou seja, que vocês compartilhem aí com outros profissionais de saúde decisões sobre o cuidado com o paciente, né? Inclusive envolvendo o paciente, com cuidadores da família, assim vai. A liderança, né, que serve justamente para você conseguir guiar processos, guiar políticas, guiar grupos, guiar propostas de intervenção na sua realidade como médico. E o defensor da saúde, que pode ser uma melhor tradução para isso, que é você conseguir defender os direitos e interesses do paciente, poder orientar ele para isso e lutar por melhores políticas públicas. Bom, daí vamos, finalmente, para especificar o ensino por competências, que mais do que uma lista de conteúdos, precisamos trabalhar conhecimentos, habilidades e atitudes que, juntas, articuladas, formam uma competência para gerar uma capacidade de atuar em diferentes contextos, né? Então, aqui, como um exemplo, eu coloco esta competência, né, didática, que é, por exemplo, oferecer cuidado ao indivíduo com PAC. O que é PAC? Pneumonia adquirida na comunidade, algo extremamente comum. Então, portanto, uma competência de médico generalista. Então, vejam, no ensino por competências, não basta apenas oferecermos informações e conteúdos, né, os conhecimentos, como, por exemplo, o que seria um conhecimento aqui? A prevalência das doenças, para saber o quanto comum ou não é uma pneumonia, né? Conhecer os tipos de estertores, barulhinhos que vocês vão ouvir no pulmão, né? Conhecer as manifestações clínicas da pneumonia, enfim, conhecer os antibióticos, vários conhecimentos que vocês vão tendo nas aulas. Além disso, é fundamental habilidades, né? Então, habilidades sobre como fazer uma receita, como fazer uma ausculta pulmonar adequada, né? Realizar um diagnóstico, realizar uma entrevista clínica, questão da comunicação e assim vai. Mas para tudo isso também é importante as atitudes, como por exemplo aí relação médico-paciente, né? Como você vai tratar este paciente de acordo com as suas condições, de acordo com o seu sofrimento, para um bom cuidado. Então vejam que você ser formado por competências envolve muito mais do que aulas com base que enfocam a questão cognitiva dos conhecimentos, mas que é preciso aulas práticas para desenvolver habilidades e principalmente bons estágios e com orientação, supervisão para o desenvolvimento de atitudes adequadas, né? Então isso é o ensino baseado por competências. E dentro do ensino baseado por competências, podemos classificar os estudantes, né, em formação de acordo com os graus de proficiência. Então, primeiro, a gente inicia a trajetória sendo um aluno apenas observador, um aprendiz novato. Ou seja, vamos ver alguém fazendo, né? Ainda não temos conhecimento suficiente para fazer sozinhos, precisamos ver um exemplo, né? Daí, vamos para o aprendiz avançado, que é o aluno que executa uma atividade sob supervisão direta. Ou seja, a primeira vez que vocês vão realizar aí uma ausculta, né? Uma ausculta é super importante acontecer o quê? Fazermos com supervisão direta para saber se vocês estão fazendo corretamente. Daí o aprendiz competente, né, que é o aluno que executa atividade sob supervisão indireta, né, mas o preceptor está ao alcance para tirar dúvidas. Ou seja, eu já vi você fazendo uma ausculta, sei que você sabe fazer, fala, vá escutar o paciente e vem me contar como está. Então, isso já é um aprendiz competente que mais ou menos no internato é o ideal chegar neste nível. Ao final da formação, para várias competências, é importante sermos proficientes, ou seja, fazermos sem supervisão, fazermos uma prescrição simples, adequada ao generalista, sem necessidade de tirar dúvidas, sem supervisão.
E lógico, o especialista é aquele que vai supervisionar outros aprendizes. Quando vocês forem mais experientes, tiverem feito suas pós-graduações, residência médica, enfim, e afins, vocês justamente vão conseguir supervisionar os mais novos e menos experientes. Então, a nossa formação tem que ser para chegarmos no mínimo no aprendiz competente ao longo do internato e para várias questões do generalista como alunos proficientes, né? Como médicos proficientes. Muito bem, então acabamos por aqui os conteúdos básicos dessa aula e fico à disposição para dúvidas. Bons estudos!